que acontece hoje a respeito do nosso tema, pessoal? Nós temos aqui uma situação em que o STF, através do tema 881 e 885, julgou a respeito da possibilidade de relativização, de flexibilização, de quebra das decisões transitadas em julgado, quando houver mudança do entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores. Na prática, significa o seguinte, esse tema. Eu tenho uma decisão para a minha empresa. Então, o empresário queria segurança, buscou o judiciário. Então, nós ingressamos com a ação, passou 5, 10, 15 anos, essa ação transitou e eu, contribuinte, tive uma decisão favorável. O que acontece? Dispensou o recolhimento de determinado tributo ou me permitiu um crédito. A decisão tomada pelo STF vem no seguinte sentido. Olha, essa tua decisão que a Constituição supostamente não permitia que fosse alterada, exceto o cabimento de uma ação rescisória, se houver posterior decisão de um tribunal superior, STJ, STF, que altera o entendimento. Então, Marcos adquiriu, a empresa do Marcos, ou a empresa que é cliente do Marcos, conquistou uma decisão judicial que dispensou o recolhimento de determinado tributo. Até então, se houvesse uma decisão do Tribunal Superior, não afetaria essa decisão. Com a mudança de entendimento e definido pelo STF, se posteriormente houver uma mudança de entendimento, a minha decisão fica alterada. A decisão que transitou em julgado, ela fica alterada automaticamente. Então, o que acontece? Algumas situações que poderiam ter sido decididas a minha decisão, ela fica alterada. Ok, isso eu não tinha dúvida que seria a decisão do STF. Mas, por meio de cabimento de uma rescisória, não. O STF definiu que automaticamente, não precisa de nenhum processo, nenhum procedimento. Automaticamente, na data de publicação da ata do julgamento, que para fins processuais é a partir dali que a decisão começa a surtir efeitos, a decisão do contribuinte fica automaticamente alterada. Então, houve casos, por exemplo, bem antigos. Essa história começou com a contribuição social, lá na década de 90, que ela foi instituída por uma lei ordinária e a tese construída que deveria ter sido através de uma lei complementar. Haviam decisões nesse sentido. Várias empresas conquistaram esse direito de não pagar 9% sobre o lucro líquido. E isso representou um benefício muito grande para as empresas. E eu não quero entrar aqui no mérito, não é o objetivo dessa aula, falar a respeito da questão, vamos dizer, do prejuízo que isso pode causar na competitividade das empresas, no mercado, no livre comércio, porque eu tenho uma empresa que não paga 9% sobre o lucro líquido e todas as outras recolhem. Eu não quero entrar nesse mérito porque tem elementos aí que são extremamente subjetivos, que essa empresa, ela tomou iniciativa, ela aplicou, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Mas começou aí essa discussão. Porque em 2007, o STF definiu, através do julgamento de um recurso extraordinário, repercussão geral, que era constitucional. Ele mudou o entendimento. Eu estou falando de uma tese da década de 90, que 2007. E o que acontece? Se você for lá no Google agora, vai lá no Google e digita Pão de Açúcar, CARF, notificação, quebra das decisões. Porque o Pão de Açúcar, por exemplo, eu posso falar que é uma decisão, uma informação pública, e outros varejistas tinham essa decisão e não pagavam 9%. E lá em 2017, quando quebrou, posteriormente a Procuradoria editou um parecer PGFN 492 de 2011, em que ela regulamentou isso no âmbito administrativo a respeito da relativização. Olha, a sua decisão eu respeito. Decidiu, tá tudo certo, não vou te cobrar esse tributo. Mas, seu menino danadinho, se posteriormente houver uma decisão de um tribunal superior de maneira definitiva, vamos pensar STJ, recurso repetitivo, STF, recurso extraordinário em repercussão geral, e for contrária a sua decisão, você arruma, senão eu vou pegar o chinelo e bater no seu bumbum. É praticamente isso.
desde 2011. Mas havia uma discussão muito grande, porque aqui era a questão da inconstitucionalidade, por exemplo, desse parecer, e da impossibilidade da quebra da decisão. E foi justamente nesse sentido, pessoal, que o STF determinou que a sua decisão transitada em julgado, caso houver uma decisão definitiva de um órgão superior, ela fica automaticamente, não tem rescisória. O que é isso? Rescisória, pessoal, era mais um tempo, era mais um processo. Não tem, é automaticamente quebrado. Então, isso foi definido, né? Essa é a diferença, por exemplo, que eu tenho. Antes, vamos pensar, no mundo perfeito, onde as coisas acontecem, todo mundo é feliz, nós não temos insegurança jurídica, não temos debates acalorados em matéria tributária, há uma previsibilidade muito maior das coisas. Eu tenho uma decisão transitada em julgado, essa decisão não muda, eu tenho um benefício, e isso aconteceu muito, aqueceu o mercado de aquisições. Eu mesmo, por exemplo, em 2017, 2018, participei de um processo de uma venda de uma empresa, porque ela tinha uma decisão transitada em julgado a respeito do IPI na revenda. Quem se recorda, empresa que importa, havia uma discussão de que o IPI é o imposto sobre produto industrializado, e se eu não industrializei, eu não deveria pagar o IPI no mercado interno, porque a legislação do IPI, para quem importa, é equiparado ao industrial. Quando eu, ainda que comercial, importo uma mercadoria, a legislação me equipara à indústria, e eu aqui até entendo, para que a gente não tenha um processo de desindustrialização do país, por exemplo, se eu fabrico aqui, eu pago o IPI, se eu trago de fora, eu não pago. Isso pode causar um desequilíbrio aí na balança comercial. O STJ, 2014, 2015, ele sempre vinha numa linha de que o IPI não incide na revenda, porque o produto processo industrializado, ilegalidade da cobrança. E no julgamento, que ocorreu através de um recurso repetitivo, de maneira definitiva, determinou que sim, o IPI incide, porque é uma hipótese de equiparação, isso está previsto, e é devido ao IPI na revenda. Ou seja, mudando o entendimento anterior. O que aconteceu? As empresas que tinham essa decisão transitada em julgado, que acreditava que não era possível de mudança, se tornaram um ativo extremamente valioso, principalmente para as empresas de varejo. Porque a empresa de varejo tem eletrodoméstico, então o IPI é alto, vende para consumidor final que não tem interesse em crédito, porque uma coisa tem IPI e eu vendo para a indústria adora IPI. IPI vira crédito, muitas vezes abate, não é o problema quando vende para a indústria. O problema é quando eu vendo para pessoas que não têm literalmente esse interesse. E houve um mercado aí que ficou muito aquecido de empresas comprando empresas, incorporando para desfrutar desse benefício. Então, o que aconteceu? Por exemplo, no caso do IPI, por exemplo, no caso da contribuição social, o caso do IPI, inclusive, houve um recurso para o STF, e o STF em 2020, ele teve uma decisão a respeito da perspectiva da constitucionalidade dessa matéria que o IPI incide. Terço de férias, aqui são as principais grandes ações, que essas empresas tinham, passou imediatamente a ser quebrada a partir agora da publicação dessa ata. E nós temos algo ainda que pode piorar. As coisas têm que piorar para melhorar. Né? Então, o que eu vou chegar? Eu vou pegar tudo isso, todo esse problema, porque problema é uma grande oportunidade. Nunca tira isso da sua mente. Problema, na realidade, é uma grande oportunidade. Eu vou te mostrar qual é a grande oportunidade aqui, que a maioria das pessoas não estão visualizando. E nessa decisão, acreditava o seguinte, olha, tudo bem, o STF vai nesse sentido e ele vai aplicar a partir de agora, a partir de então. E no julgamento no dia anterior à definição do tema, se julgou a questão da modulação dos efeitos. Modulação dos efeitos é o seguinte, eu vou regular qual que é a aplicação dos efeitos dessa decisão. É a partir de agora? Retroage? Vai para o futuro? Então, quando eu modulo os efeitos, eu crio uma relativização. Eu mudo um pouco o aspecto temporal da decisão, porque, regra geral, ela se aplica naquele momento e ela atinge os fatos geradores ocorridos no passado.
Regra geral. Quando eu modulo, eu crio uma exceção por conta da segurança, do interesse social e assim sucessivamente. Isso, inclusive, está na Constituição Federal, no próprio regimento do STF. E aqui teve um grande problema, que tem que ser corrigido. O STF não modulou, foi 6-5, foi disputado, foi apertado esse placar. Ele não modulou, ou seja, ele não aplicou, por exemplo, dali em diante ou para o futuro, que é o que nós imaginávamos que ia acontecer. A decisão do STF, então, ela respeita a decisão do tribunal a respeito de cada matéria. Então vamos pensar da contribuição social sobre lucro líquido. A decisão se aplica lá em 2007, quando o STF reverteu o entendimento. A decisão do IPI, ela se aplica, ao meu ver, 2020. Marcos, mas a decisão do IPI na revenda, em 2017, 2018, o STJ reverteu. Sim, mas eu entendo que por se tratar de uma matéria constitucional, que a última palavra coube ao STF, eu entendo que é do STF, que se aplica. 2020, meu entendimento, tá? Terço de férias, assim sucessivamente. Então aqui nós criamos um problema. Porque as empresas agora têm uma contingência, eu vou chamar de contingência, não de passivo ainda. Porque a contingência é aquilo, eu tenho algo a pagar, mas ainda não é certo se necessariamente eu tenho que pagar e quanto eu tenho que pagar. Passivo está definido, é aquele valor. Muito grande. Porque pensa a turma lá de 2007. A turma de 2007, o STF aplicou pelo menos o princípio da anterioridade do tributo. Então eu tenho que me recorrer lá ao artigo 150, que diz que eu não posso aumentar tributo sem respeitar o período da anterioridade, ou seja, ele se aplica a partir de 3 meses para determinados tributos ou 1 ano. Então, por exemplo, o IPI é 3 meses, PIS e COFINS é 3 meses, imposto de renda, contribuição social é 1 ano, é o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, ou a noventena. Então, pelo menos houve isso. Então, o que acontece? Desde 2008, vamos pensar, né? Contribuição social, aplicar o período, se eu colocar a anterioridade anual, eu deixei de pagar e era devido. Então isso gerou um problema muito grande. As demonstrações contábeis das empresas que estão sendo publicadas agora em fevereiro, você vai ver. É extremamente relevante esses valores que vão aparecer.